Bem, pessoal, nós vamos hoje entrar na unidade 3, que fala sobre a condição jurídica do estrangeiro. Da mesma forma que um Estado ele tem que determinar quem é o seu nacional, né, possui cidadania, enfim, como a gente viu na unidade 2, nós também temos a situação do estrangeiro, da admissão de um estrangeiro, a sua permanência e até mesmo as hipóteses de saída compulsória desse estrangeiro de um território, né, de um estado. Bem, a admissão de um estrangeiro no seu estado é um ato discricionário. O que isso significa? Que nenhum estado está obrigado a admitir, a aceitar a entrada de um estrangeiro no seu país, seja de forma definitiva ou temporária, para apenas um curto período de tempo. Então, ele pode admitir ou não a entrada e pode colocar condições, impor condições para essa entrada do estrangeiro no nosso país. Bem, no nosso caso, né, no caso do Estado brasileiro, nós tínhamos o Estatuto do Estrangeiro, que é a Lei 6.815 de 1980, que regulamentava toda a situação do estrangeiro aqui. Então, falava sobre a sua entrada, os tipos de visto que eram permitidos, quais as condições para se obter esse visto, a permanência deles aqui, a saída, a questão do asilado, enfim. Esse Estatuto do Estrangeiro ele foi revogado em 2017 pela Lei de Imigração, que alterou algumas coisas e agora regula, juntamente com o Conselho Nacional de Imigração, vai regular a admissão de estrangeiros no Brasil, a sua permanência e, dependendo do caso, a saída compulsória desse estrangeiro no Brasil. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é sobre o visto, né? O visto é um documento que dá ao titular dele a possibilidade, a expectativa de entrar no território nacional. Por que eu tô falando isso, gente? Porque a concessão de um visto brasileiro por uma autoridade consular brasileira, quando o estrangeiro vai a um consulado brasileiro e solicita um visto de entrada, ela configura mera expectativa de direito. Bem, em outras palavras, o estrangeiro pode obter o visto consular lá no consulado brasileiro, comprar uma passagem, vir para o Brasil e chegando aqui na aduana, no aeroporto, não entrar. Ah, isso é possível? Sim. O visto consular não garante a entrada dele. O que nós estamos falando é o seguinte, o visto consular pode ser um requisito para a entrada. Sem ele, o estrangeiro não entra. Mas ele não garante essa entrada. Bem, essa questão de visto, né, de exigência de visto, ela é baseada na reciprocidade dos estados. O que significa isso? Nós temos tratados internacionais que vão exigir um visto ou dispensar o estrangeiro de determinado país do visto. Então, a título de exemplo, por que para a gente ir para os Estados Unidos, a gente precisa de ir no consulado e obter um visto consular? Porque o norte-americano, para entrar no Brasil, também precisa desse visto. Então, há uma reciprocidade Brasil-Estados Unidos. Por outro lado, por que a gente não precisa de um visto consular para entrar nos países da União Europeia? Porque há um tratado internacional que dispensa, recíproco, né? Onde dispensa o brasileiro ou um europeu oriundo de um país da União Europeia desse visto. Então, a base, né, da concessão desses vistos consulares vai ser a reciprocidade, um tratado, né, internacional, e vai ser a reciprocidade dos estados, né, para que determinar se há exigência ou não de um visto consular. Lembrando novamente, o visto consular não é aquele quando você entra no país, aquilo é um visto de entrada. O visto consular é o pré-requisito. Em alguns países vai ser necessário o visto consular para que se entre no país. Um visto que você vai tentar obter sem nem sair do seu país de origem. Bem, mas na nossa lei de imigração tem algumas proibições. É claro que a política
né, de imigração, ela vai alterar conforme a época, a necessidade de um país. Se há um evento internacional, abre-se as fronteiras, facilita a obtenção de visto para que o evento possa ocorrer, como a gente teve no caso das Olimpíadas, Copa do Mundo e por aí vai. Então, há uma política migratória que é feita por meio de portarias do Conselho Nacional de Imigração, mas nós temos dentro da lei de imigração alguns dispositivos. E o primeiro deles é a proibição de concessão de visto. Então, a lei de imigração, ela coloca algumas hipóteses onde não será concedido o visto brasileiro. A primeira delas não vai ser concedido o visto brasileiro a quem não preencher os requisitos próprios para um tipo de visto. Porque dependendo do visto que o estrangeiro queira, existem alguns requisitos a serem preenchidos. Então, primeiro tem que se preencher todos os requisitos para conseguir esse visto. Então, aquele que não tem esses requisitos para o visto pleiteado, não vai ser concedido, claro. Bem, a segunda vedação é quem comprovadamente, ocultar em condição impeditiva de concessão de visto ou ingresso no país. Ou seja, se aquele estrangeiro se enquadra numa situação onde ele está, de forma genérica, impedido de entrar no país, a ele não será concedido visto, claro. Bem, mas nós temos uma outra situação que vem lá do Estatuto do Estrangeiro, que é vedado a concessão de visto brasileiro ao menor de 18 anos desacompanhado de responsável legal ou sem a sua autorização expressa. Então, não se concede visto a um menor se ele não tiver acompanhado dos pais, de ambos os pais, ou se não tiver autorização expressa deles. Bem, também não se não será concedido visto a pessoa que foi anteriormente expulsa do país. Nós vamos ver, a expulsão é uma forma de saída compulsória, eu vou falar mais pra frente na próxima aula. Então não vai conceder esse visto para essa pessoa que já foi anteriormente expulsa do Brasil, ou para aquela pessoa que é considerada nociva à ordem pública e aos interesses nacionais. Bem, isso significa que é um requisito subjetivo. Então, se aquele estrangeiro, por algum motivo, né, for considerado nocivo ao interesse nacional ou à ordem pública, a ele não vai ser concedido o visto. Além disso, não vai ser concedido visto aquele estrangeiro que for passível de extradição, que é uma outra forma de saída compulsória, que eu vou falar também na próxima aula, e também não será concedido visto ao estrangeiro que tiver sido processado ou condenado por crime doloso em outro país. Então, essas são as vedações de concessão, as primeiras vedações de concessão ao visto, que é colocado lá na lei de imigração, que já estava disposto no Estatuto do Estrangeiro e que foi reafirmado, vamos falar assim, na lei de imigração. Bem, mas vamos lá. Quais são as espécies de visto que nós temos aqui no Brasil? O primeiro grande grupo, né, de visto que nós temos é o que nós chamamos de visto de visita. O que é isso, gente? É aquele que é concedido ao visitante, ao estrangeiro, que venha ao Brasil para uma estada de curta duração, sem a intenção de permanecer aqui definitivamente, ou seja, fixar a residência. Então, este é o grande grupo, visto de visita. Mas dentro do visto de visita, nós temos 4 formas, que é o visto de trânsito, o visto de turista, o visto para atividades artísticas e desportistas e o visto de negócios. Todos esses aí que eu acabei de falar estão dentro do visto de visita. Então, vamos ao primeiro, visto de trânsito. O visto de trânsito, gente, é concedido ao estrangeiro cujo destino final não é o no Brasil. Mas para ele poder chegar no seu destino final, ele vai precisar de passar pelo Brasil. Então, por exemplo, é um francês
que tá viajando para a Argentina. Mas, para ele poder chegar na Argentina, ele precisa de passar no Brasil. Então, a ele vai ser concedido o visto de trânsito. Por quê? Porque o destino final dele não é aqui, é na Argentina. Só que ele vai precisar transitar no Brasil. Bem, esse visto de trânsito é concedido para uma única entrada e por um prazo de até 10 dias. O que isso significa? Significa que ele vai poder entrar e ficar aqui por até 10 dias, para até chegar ao seu destino final. Mas se ele sair, acabou. Então, se no voo de volta dele, ele precisar de entrar no Brasil de novo, ele vai precisar de um novo visto de trânsito, podendo permanecer também por 10 dias. Então, na verdade, para cada entrada é importante conjugar os dois requisitos. Uma entrada e por até 10 dias. Então, se porventura esse francês que está indo para a Argentina, já que eu vou passar no Brasil, eu vou conhecer o Rio de Janeiro e ficar 2 dias. Ele precisa de um visto de turista, por exemplo? Não. Ele pode vir, pegar um visto de trânsito, permanecer os 2 dias aqui e ir para o seu destino final, que é a Argentina. Mas aí na volta, se ele tiver que passar pelo Brasil de novo, ele vai precisar de um novo visto de trânsito para poder voltar para o país de origem, lá a França. Bem, aqui cabe uma observação. A nossa legislação dispensa a exigência de visto de trânsito para as escalas ou conexões. Quando é uma parada obrigatória, porque não tem voo direto, a pessoa sequer vai sair do avião, é o que a gente conhece hoje como escala ou conexão. Nesses casos, não será necessário o visto de trânsito. Beleza? Bem, aí nós temos a segunda espécie de visto de visita, que é o super comum, que é o visto de turista, que é concedido ao estrangeiro que quer vir ao Brasil em caráter recreativo. Ou seja, ele não existe nenhuma finalidade imigratória. Então ele vem para passear, exclusivamente para passear. Bem, isso é importante porque no caso do visto de turista, ele não pode exercer qualquer atividade remunerada, gente. Ele vem com fins recreativos para passear, conhecer, mas não pode exercer nenhuma atividade remunerada. Por que eu tô falando isso? Porque é super comum a gente ver estrangeiro vendendo penduricalho na praia, artesanato, para poder passar o verão aqui. Esse estrangeiro que veio como turista, com visto de turista, e na hora que começa a vender penduricalho na praia, ele se torna irregular, porque ele não pode exercer atividade remunerada, certo? Bem, o visto de turista, ele é dado em regra, né? São 90 dias, o prazo de estada dele são 90 dias, podendo ser renovado uma única vez por igual período. Então, não pode ultrapassar 180 dias. E esse período pode ser reduzido pelo Ministério da Justiça. Bem, além do visto de turista e do visto de trânsito, nós também temos o visto de visita para atividades artísticas ou desportistas. Então, quando vem um artista fazer um show aqui, uma turnê, a ele é dado o visto de visita, tá? Nessa condição. E o último, dentro do visto de visita, é para aqueles estrangeiros que venham fazer negócios. Então, às vezes vem numa feira, vem fechar um negócio, a ele também poderá ser concedido o visto de visita. Depois saímos do visto de visita e vamos para o visto temporário. O visto temporário é concedido ao estrangeiro que venha para o Brasil e pretenda permanecer aqui no Brasil por tempo determinado e com uma finalidade pré-determinada. Então, isso significa que na hora que ele solicitar o visto temporário, ele já consegue comprovar o período de tempo que ele vai ficar e a finalidade que ele veio, para que ele veio fazer aqui.
Aí nós temos várias hipóteses de concessão de visto temporário nessas condições. Primeira é a pesquisa, ensino ou extensão acadêmica. Ou seja, se vem um pesquisador aqui para atuar por um ano junto ao UFMG, por exemplo, como pesquisador, ou se vem fazer uma pós-graduação, a ele é concedido o visto temporário. Depois, para tratamento de saúde. Então, se ele vem fazer um tratamento de saúde, ele vai comprovar isso, que a finalidade é o tratamento de saúde por um determinado tempo, também a ele será concedido o visto temporário. Depois, essa é uma novidade que não tinha no Estatuto do Estrangeiro, que é para acolhida humanitária. São os casos de asilo político, refúgio. Então, essa acolhida humanitária concede a ele um visto temporário. Em condições especiais, ele tem que comprovar que há situação, né, de perseguição, quando há refúgio, né, na condição de refugiado ou de exilado, mas ele também consegue. Bem, além disso, nós temos o visto temporário para estudo. Gente, aí tem uma particularidade. Na condição de estudo, não cursos de pequena duração, né? Não é extensão acadêmica, pesquisa, enfim. São aqueles casos de intercâmbio, certo? E aí, também é possível a concessão do visto temporário. Ele é válido por um ano, podendo ser prorrogado indefinidamente, tá? Na condição de estudante. Ele é prorrogado indefinidamente desde que haja a comprovação da matrícula e do aproveitamento escolar. Então, se vem um estrangeiro fazer uma faculdade aqui no Brasil, beleza, ele tem o visto temporário. E aí ele vai renovar esse visto anualmente mediante a comprovação do aproveitamento escolar e da matrícula dele numa universidade. Além disso, nós temos o visto temporário para trabalho, né? Essas pessoas que vêm com um contrato de trabalho por prazo pré-determinado, normalmente, e vêm exercer alguma atividade aqui em razão de alguma empresa, né? Nós tivemos muito isso, eu sei que vocês são novos, mas nós tivemos muito isso na Fiat e temos até hoje. Eu me lembro que quando eu era estagiária na Fiat, eles estavam lançando um motor novo, que é super velho para vocês, que é o motor Fire, e aí contratava-se mecânicos, vinham da Itália e ficavam aqui por um ano para poder trabalhar nessa construção, elaboração do motor. Então isso é super comum. Ele tem um contrato de prestação de serviço ou de trabalho, porque pode ser prestação de serviço também. Ele tem um contrato de prestação de serviço ou de trabalho por um prazo determinado. Bem, a outra hipótese, a outra possibilidade é para a prática de atividade religiosa ou serviço voluntário. Então, se há alguma missão religiosa ou vem fazer algum serviço voluntário, apresentando a finalidade e o prazo, né, que ele vai ficar, também a ele será concedido o visto temporário. Bem, além disso, a lei de imigração abriu a possibilidade de visto temporário para a realização de algum investimento aqui no país ou atividade de relevância econômica, social, cultural, científica, tecnológica. Ou seja, é uma inovação. Então, esses estrangeiros que queiram vir no Brasil para ficar durante um tempo, para trabalhar em qualquer atividade de relevância para o país, bem como fazer investimentos, a ele também será concedido o visto temporário. Nós temos a penúltima hipótese, que é para reunião familiar. Então, muitas vezes é concedido o visto temporário para o encontro de familiares, né? Um estrangeiro que possui familiares no Brasil, enfim. Então, essa tem até uma possibilidade não só do visto temporário, mas do visto permanente, que eu vou falar daqui a pouco, que é o visto de residência. E, por fim, nós temos a concessão de visto temporário para atividades artísticas ou desportistas com contrato por prazo determinado. Então, por exemplo, se um time brasileiro compra um jogador de futebol, ou não é compra, né? Empresta, pega emprestado, um jogador de futebol de um time estrangeiro. Ele vai exercer uma atividade desportiva por contrato, com um contrato por prazo determinado.
e a mesma coisa na condição de um artista. Então, nesses dois casos, nós temos a concessão do visto temporário, certo? Gente, em regra, o prazo, né? A lei fala que o prazo para essa concessão de visto temporário, o prazo de estadia aqui no país, são de 90 dias, ou correspondente à duração do contrato, da missão ou da prestação de serviço. Então, coloca-se esses 90 dias, mas abre exceção para a duração do contrato, da prestação de serviço, enfim, da atividade. Lembrando, de novo, que no caso do estudante, o prazo será de 1 ano, podendo ser prorrogado indefinidamente mediante comprovação de aproveitamento escolar e comprovante de matrícula. Bem, a terceira espécie de visto que nós temos é o visto permanente, ou o que nós chamamos visto de residência, que é concedido àquele estrangeiro que queira se fixar definitivamente aqui no Brasil, ou seja, queira residir aqui no Brasil. Bem, nesse caso, tem que se analisar as hipóteses do Conselho Nacional de Imigração, porque existem exigências de caráter especial que vão conceder ou não esse visto permanente ou essa residência. Vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiro, o de reunião familiar. Pode ser concedido um visto permanente. No caso de união estável ou casamento, preenchidos os requisitos, também pode ser concedido visto permanente. Desculpa, gente, é porque deu bateria fraca. Para pessoas que queiram criar empresas no Brasil, investir no Brasil, enfim, também poderá ser concedido visto permanente. Então, isso vai variar, vai depender das portarias, das normas regulamentadoras do Conselho Nacional de Imigração, podendo mudar de época em época, dependendo da demanda, da necessidade do Brasil. Bem, é importante a gente colocar aqui, porque a lei, essa aproximação familiar, reunião familiar é tão importante, gente, que a própria lei de imigração já colocou um dispositivo falando que a concessão de visto permanente poderá ser estendida aos familiares dependentes. Então, às vezes, um pai pede e consegue esse visto, e aí esse visto permanente vai ser estendido a todos. Bem, o penúltimo visto, que é o quarto, antepenúltimo, é o visto diplomático. O próprio nome diz, o visto diplomático é concedido ao estrangeiro ou autoridade, funcionário estrangeiro e de organismos internacionais que tenham status diplomático, embaixador, adido, primeiro secretário e por aí vai. Se eles estão em missão oficial aqui no Brasil, a eles será concedido o visto, lembrando-se lá dos nossos privilégios diplomáticos, que esse visto diplomático é estendido aos familiares dependentes, certo? Penúltimo, também é super simples, é o visto oficial. O visto oficial é concedido às autoridades e funcionários estrangeiros e de organismos internacionais que estejam no Brasil em missão oficial, seja de caráter transitório ou de caráter permanente. E também pode ser estendido aos dependentes. Prestem atenção, o diplomático é só para aqueles que estejam em status diplomático. Esse não, independente de status diplomático, eles não são diplomatas, mas se estiverem em missão oficial no Brasil, a eles será concedido o visto oficial. Bem, e por fim, nós temos o visto de cortesia, que é aquele que poderá ser concedido a personalidades internacionais, estrangeiras ou autoridades estrangeiras que estejam no Brasil em missão não oficial. Então, se vem uma autoridade ou uma personalidade, né, de amplo reconhecimento na ordem internacional, mas que não venha em missão oficial, a eles poderá ser concedido o visto de cortesia. O visto de cortesia também abarca mais duas situações. Os dependentes maiores de 18 anos e os serviçais de funcionário diplomático também terão concedido, a eles serão concedidos o visto
o visto de cortesia, certo? Então, o que acontece? Vamos voltar lá na minha aula de privilégios diplomáticos. Se eu sou uma embaixadora, quero levar a babá da minha filha, que ela vai ser custeada por mim e não pelo governo brasileiro, ela terá o visto de cortesia, porque ela não tem imunidade, mas ela vai junto com o corpo diplomático. Então, é o caso de visto de cortesia. Bem, assim nós falamos de todas as espécies de visto previstos na nossa lei de imigração. E eu vou falar um pouco sobre os direitos dos estrangeiros, que é muito simples, gente. O Estado, ele garante ao estrangeiro que esteja em seu país todos os direitos fundamentais. Então, se a gente pegar lá aquele artigo 5º, os direitos mais elementares, direito à vida, integridade física, requerer em juízo, enfim. Os direitos fundamentais, eles são garantidos ao estrangeiro que esteja no Brasil. Então, é assegurado aos estrangeiros o gozo dos direitos civis, com pouquíssimas exceções. Exceções estas que já estão previstas na nossa própria legislação. Então, por exemplo, tem algumas exceções de direito público, que nós vimos a questão de alguns cargos que são exclusivos para brasileiros natos. E uma outra situação que é, por exemplo, algumas restrições que a nossa legislação infraconstitucional faz, como diretor de uma instituição financeira. Para ser diretor de uma instituição financeira, tem que ser brasileiro, não pode ser estrangeiro. O trabalho que fica restrito ao residente no país, né? É outra situação que faz garante os direitos civis, mas existem algumas restrições, como exploração de recursos naturais, minerais, enfim. São algumas restrições constitucionais que restringem os mesmos direitos. Fora isso, fora essas restrições que já estão presentes na legislação constitucional e na legislação infraconstitucional, que vocês vão até ver algumas em direito internacional privado, o gozo dos direitos civis, além dos direitos fundamentais, é garantido aos estrangeiros que estejam no país, não precisa de residir e não pode haver qualquer tipo de discriminação. Bem, na próxima aula eu vou falar sobre saída compulsória dos estrangeiros, que seria a deportação, a expulsão e a extradição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamam, que aí eu vou esclarecendo a dúvida para vocês. Um beijo para todos.